Bom, vamos começar então nossa mensagem de hoje que fala de novo em amor. Na semana passada a gente falou de que o amor não é ciumento, que o ciúme não combina nada com amor, que o amor é bom, que o amor não se conforma com injustiça. E hoje a gente vai falar de muito amor envolvido, né? Às vezes a gente fala assim, isso aqui tem muito amor envolvido. E a gente vai ver algumas situações onde tem muito amor envolvido. E aí vocês vão falar, já sei, você vai contar uma história da sua cabeça. Erraram porque não esperaram. Eu não vou contar uma história da minha cabeça. Eu vou contar uma história da minha cabeça, depois uma outra história da minha cabeça, depois uma outra história da minha cabeça. Então, vocês vão ter que ficar espertos porque vão ser 3 histórias da minha cabeça. E aí, depois eu vou contar, já sei, tia, vai contar uma história da Bíblia que tem a ver com a história da sua cabeça? Nada disso. Eu vou contar, sim, uma história da Bíblia que vai falar de muito amor envolvido. Eu vou contar outra história da Bíblia, que vai falar também de muito amor envolvido, e outra. Então, gente, se liga, porque hoje a gente vai falar de amor em 4 mais 3, 7 histórias. 3 que eu vou inventar e 4 histórias verdadeiras que estão na Bíblia. Todas elas falando de muito amor envolvido. Então, a gente vai começar com a minha história inventada número 1, que fala o seguinte, que choveu muito. Choveu muito. Vocês já viram essa chuvarada que chove demais, que faz uma barulhada danada na janela, faz uma barulhada danada lá fora? Gente, choveu muito, que até alagou as ruas e ficava difícil de passar. Uma coisa que eu quero falar para vocês é importante. Vocês estão vendo uma figura de uma pessoa passando na chuva no meio do alagamento. Quando tiver tudo alagado assim na rua, gente, não passa. Não põe o pezinho nessa água não, porque ela pode causar doença e também pode ter um fio de eletricidade desencapado e vocês tomarem um choque. Então, quando tiver assim, chovendo muito e que a rua alagar, não faz igual tá aí nessa figura não. Se protege num lugar seco e alto. Bom, enfim, choveu muito, foi uma tragédia muito grande. E acontece que a Bruna, a casa dela ficou comprometida pela chuva. As bases da casa ficaram meio arriadas e ela perdeu a casa dela. Então, a Bruna perdeu tudo que tinha, uma tragédia enorme. Mas acontece que, gente, o que eu ia falar? Muito amor envolvido, não é isso? Então, todos os amigos ajudaram para que ela não ficasse com necessidade. Foi uma prova de amor. Eles se juntaram e fizeram várias cestas de alimentos e de coisas para ela poder passar essa dificuldade com mais tranquilidade. É muito amor envolvido, né? Essa foi nossa história inventada número 1. E a gente vai passar para a nossa história inventada número 2. É sobre a Luana. Bom, a Luana foi assaltada. Vocês estão vendo que tem alguém pegando a carteira de dinheiro da Luana. E olha só, gente, se não fosse a ajuda do Mateus, as coisas tinham ficado bem difíceis, porque ele foi e ofereceu um pouquinho da sua mesada para ajudar nas despesas da Luana. Senão ela ia ficar a perigo, né? Olha, gente, não é por nada não, mas também foi muito amor envolvido, né? E aí a gente termina a nossa história número 2 e vai passar para a história número 3 de também muito amor envolvido. Que nem no caso da Luísa, que vocês estão vendo aí. Aconteceu o seguinte, ela quebrou a perna e não deu para ela ir para a escola por causa da perna. Então, por um tempo, ela teve que ficar em casa e complicado. Aí, o que aconteceu? O Pedro deu uma ajuda para ela. O Pedro levava o dever para ela e todo dia, olha, foi muito legal, porque ele super ajudou a amiga e isso também foi uma super prova de amor, sem dúvida, sem dúvida. Quanta prova de amor, né? A gente deve conhecer um bocado delas. E a Bíblia fala, a gente viu na semana passada esse mesmo versículo, amai-vos cordialmente, ou seja, de coração, verdadeiramente, uns aos outros, com amor fraternal. E eu expliquei para vocês que amor fraternal é amor como se fosse de irmão.
fraternal quer dizer de irmão. Então a gente tem que amar uns aos outros com amor fraternal. A gente pode se lembrar de situações parecidas com essas três que a gente falou, que diariamente acontecem com a gente, com os nossos amigos, onde a gente vive. E aí a gente vai ver o seguinte, que aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então, quando a gente prova o amor com os nossos irmãos, com as pessoas que estão necessitadas, a gente está demonstrando que a gente conhece Deus. Porque quem é a maior prova de amor que a gente conhece? O nosso próprio Deus, lembra? Deus mandou o seu próprio Filho ao mundo para nos mostrar o quanto Ele nos ama. Agora, eu quero saber o seguinte, choveu muito, a Bruna perdeu tudo e tal, os amigos deram uns alimentos para ela, ok. A Luana foi assaltada, o Matheus foi e ajudou com a mesada dele, ok. A Luísa também quebrou a perna, daí o Pedro levava o dever e tal, ajudou. Mas alguém poderia dar o seu próprio filho para outras pessoas, para demonstrar o seu amor? Será que nesse mundo onde a gente vive, alguém daria a vida de um filho para salvar outra pessoa? Um filho para qualquer pai tem mais importância do que ele próprio. E Jesus é o Filho de Deus e veio ao mundo. E aí vai começar a nossa leitura bíblica, que está no livro de 1 João, a primeira carta de João 4, 7 até o 21, que o título é Deus é amor. E por que Deus é amor? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, unigênito, para que todo que nele crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Tenha a vida eterna. Que legal isso, né? Deus mandou o seu Filho ao mundo para nos mostrar muito, muito, muito amor. E aí a gente começa com a nossa história verdadeira número 1. A história verdadeira número 1 é quando os pastores receberam a notícia de que Jesus tinha nascido. A primeira pessoa que falou que Jesus viria, que já tinha vindo ao mundo, foi o próprio Deus. Falou para os profetas e quando Jesus nasceu, falou para os anjos. E quem trouxe essa notícia foram vários anjos que trouxeram a notícia para os pastores. Lembra que eles falaram assim, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Deus quer bem, a quem Deus ama, os homens a quem Deus ama. Então, os próprios anjos falaram, olha, Deus ama vocês e mandou um filho. E também os astros, as estrelas, uma estrela especial que Deus mandou para iluminar o caminho dos magos para chegar até Belém. Então foi assim uma notícia da vida de Jesus dada pelo próprio Deus, dizendo, estou mandando o meu filho ao mundo porque eu amo vocês. E aí a segunda história verdadeira é a seguinte, é para dizer para vocês que a outra pessoa que disse que Jesus estava no mundo e que veio ao mundo para nos salvar e foi mandado por Deus, foi esse moço aqui, olha. Esse aqui era primo de Jesus, João Batista. Essa história eu também já contei aqui no culto, a história de João Batista. Ele dizia assim, eu não sou Jesus, mas eu vou mostrar para vocês quem é Jesus. Jesus, João Batista falava, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o Filho de Deus maravilhoso. E o próprio Jesus foi ao encontro de João e foi batizado por João. E quando ele foi batizado por João, o que aconteceu? Diz a Bíblia que no batismo o Espírito Santo desceu sobre Jesus e uma voz do céu disse, você é o meu Filho amado. Você, Jesus, é o meu Filho amado. E quem disse isso foi o próprio Deus. Mandou o Filho amado para nos salvar. É muito amor envolvido, não é? E aí a gente vai para a nossa história verdadeira número 3, quando Jesus já estava andando no mundo junto com os discípulos. E aí o que eu quero dizer para vocês é que os próprios discípulos
diziam o tempo todo: Jesus, com quem a gente anda, é o Filho de Deus. E o tempo todo os discípulos reconheciam que Jesus era a prova de amor de Deus para conosco. E eles souberam, depois que Jesus foi para os céus, para junto de Deus, eles souberam continuar dizendo isso, dizendo para todo mundo, porque Jesus falou para eles, lembra? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então a nossa história número 3 fala de quando os próprios discípulos disseram que Jesus era o Filho de Deus, era o amor de Deus que tinha sido mandado ao mundo. E a nossa história verdadeira número 4, ela se dá já quando Jesus foi crucificado. E um dos soldados, chamava Centurião, que estava vendo a crucificação de Jesus, ele olhou o que estava acontecendo e olha, ele estava ali guardando Jesus, fazendo aquelas coisas todas ruins, né, para Jesus. No entanto, ele viu o que estava acontecendo, deu glória a Deus e disse: verdadeiramente este homem é justo. Ele reconheceu que Jesus era o amor de Deus vindo à terra. Por quê? Porque Jesus se deu a própria vida em favor de muitos. E até o soldado reconheceu isso. Até o soldado reconheceu isso. E nós amamos as pessoas aqui na terra porque Deus nos amou primeiro. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. É muito amor envolvido, não é? Muito amor envolvido. E é engraçado porque se alguém disser: eu amo a Deus, mas odiar o irmão, isso não é possível. Se uma pessoa ama a Deus, ela também ama o irmão. Mas se alguém disser: amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Porque não pode acontecer isso. Pois aquele que não ama o seu irmão, a quem está vendo todo dia, não pode amar a Deus, que não está vendo. Deus não é visto. A gente não vê Deus. Não é isso? Como é que você pode dizer que você ama a Deus que você não vê, e aí você diz que odeia o seu irmão? Não. Quem ama a Deus também ama o próximo, ama o seu irmão. Ama o seu amigo e o seu inimigo. Ama as pessoas. Porque se alguém disser ama a Deus e odiar seu irmão, a Bíblia diz que é mentiroso. O Senhor Jesus disse: o meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, se Jesus nos amou tanto, com muito amor envolvido, a gente tem que procurar amar o próximo com muito amor envolvido. Então, nós amamos o nosso próximo porque Deus nos amou primeiro. Não é isso? E eu tenho certeza absoluta que vocês gostaram muito dessa história. Ah, vocês pensaram que eu tinha ido embora, não é? Pois é, mas eu voltei para consertar um erro. Porque esse versículo é um versículo que a gente já memorizou no nosso culto das crianças, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas tem uma coisa que não está muito certa, não. Será que ele está em primeira carta de João 4:8? Eu acho que não. Eu acho que eu vou precisar trocar isso, porque está errado. Vocês perceberam que estava errado? Eu tenho certeza que sim, porque vocês são muito espertos. E vocês já memorizaram esse versículo, não é isso? Então, ele está nada mais, nada menos que em João 3,16. Então, está consertado agora o erro. Não tem mais erro, tá bom? Então, a gente tem só que saber que tem muito, muito, muito amor envolvido, não é isso? Muito amor envolvido. Um beijo grande para vocês.